Isto é incrivelmente importante. Ser vocal e se levantar para defender a nação de Israel e seu direito de se defender contra essas forças demoníacas que vêm sobre ela é crucial. E nós acabamos de receber hoje uma carta do presidente de Israel. E eu vou pedir para que a Tis a leia. Sim, veio do presidente Isaac Herzog. Ele diz: caro pastor Larry, eu fiquei muito grato ao receber sua carta de solidariedade nessa hora muito sombria para Israel e para o mundo. E gostaria de transmitir meu caloroso agradecimento a você, sua família e a sua comunidade, em nome de todo o Estado de Israel. As reverberações do apoio da sua igreja e das comunidades cristãs adjacentes, na sequência dos horríveis massacres do dia 7 de outubro, são profundamente significativas para o povo de Israel, que foi obrigado a se colocar na linha de frente na batalha do mundo civilizado contra todas as doutrinas bárbaras de ódio e terrorismo. Agradeço a clareza moral que você carrega, refletida em sua lealdade inequívoca ao Estado de Israel. Enquanto pegamos nossas armas para defender nosso povo e nossos princípios em nome de todos os povos amantes da paz. Pastor, tenho certeza que você compartilha da minha preocupação com o abominável ressurgimento do antissemitismo que é vivido ao redor do mundo. Disfarçada de ativismo político, essa persistente doutrina de ódio está negando aos judeus seu direito básico de segurança e impulsionando a humanidade de volta aos tempos mais vergonhosos. Isso exige de cada pessoa de boa consciência que então se levante inequivocadamente contra esse fenômeno doentio. Eu aprecio profundamente a voz forte em direção à tolerância que você oferece, como um pastor líder religioso influente. Pastor, eu tenho a plena fé que Israel superará a escuridão esmagadora deste momento com a luz luminosa de um povo indomável, não por força e não por poder, mas pelo Espírito de Deus. Por favor, aceitem minha gratidão e cumprimentos calorosos de Jerusalém. Com uma despedida sincera, Isaac Herzog. Amém. Isso é para todos nós. Amém. Essa é a segunda carta que ele nos envia. Nós fomos muito abençoados de receber ela hoje. Ou ontem, eu acho que a Nancy só me entregou hoje. E não essa terça, mas na próxima terça-feira, a nação de Israel me pediu para organizar uma reunião na Embaixada de Israel em Washington, D.C. E nós vamos ter 120 líderes de todo o nosso país que vão vir para mostrar sua solidariedade e posicionamento com a nação de Israel. E então, eu sei que eu disse isso antes, mas quando a Bíblia diz que nos últimos dias, logo antes da vinda do Messias, haverá guerras e rumores de guerras, eu nunca entendi os rumores de guerras. Mas a maioria do corpo da igreja nem está sabendo o que está acontecendo em Israel. A maior parte da igreja não está sabendo dessas manifestações na América, na Europa, na Austrália, gritando e pedindo a aniquilação da nação de Israel e a morte dos judeus. Quando entrevistaram a presidente de Harvard, que felizmente eles a demitiram e deram a ela outro emprego, e perguntaram a ela se era errado ou se era contra a política escolar pedir a aniquilação, pedir a morte de judeus, e ela disse que depende do contexto. Pessoal, entendam isso. O anti-Israel é o novo antissemitismo. Nós temos dito isso por anos. Você não pode falar abertamente abaixo aos judeus. Você diria abaixo Israel, porque isso é mais politicamente correto, mas em apenas 2 meses nós fomos de abaixo Israel para morte aos judeus. Olha o quão rápido isso mudou, mas entenda, isso como disse Hitler, ou como os muçulmanos disseram, quando acabarmos com os judeus, vamos perseguir os cristãos. O Islã diz que quando acabarmos com as pessoas do culto de sábado, vamos perseguir as do culto de domingo. Então entenda que quando defendemos Israel, não é somente a coisa bíblica a se fazer, mas é a coisa inteligente a se fazer, porque eles não estão só lutando. Eles não estão lutando pela terra, eles estão lutando o mal contra o bem, Deus contra o diabo.
Mas eu tenho más notícias para eles. Eu li o final do livro. Nós ganhamos. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 11. Eu quero continuar sobre a oração do Senhor. Vamos ler bem rápido e entrar neste capítulo. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Até que um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos como orar, como João ensinou aos discípulos dele. E Jesus disse: Quando você orar, diga: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E se você ler isso em Mateus, tem mais alguns versos. Agora, quando senti pela primeira vez o Senhor me guiando para ensinar sobre isso, minha intenção era que no primeiro domingo eu falasse: quando você orar, comece com louvor. Ou então no domingo seguinte eu pregaria sobre quando você orar, diga Pai. E no domingo seguinte eu dividiria domingo a domingo. Mas o problema hoje é que eu já tinha esta mensagem pronta desde a semana passada. Mas era justo no feriado de Martin Luther King e meus... Sabem que eu tenho cavalos e vacas e a água da minha casa estava toda congelada, então eu liguei para o pastor Troy e disse: você pode me substituir e pregar sobre eu tenho que ir, meus canos estão quebrando e outras coisas. E então eu tenho esta mensagem para a parte 3 desde a semana passada. O problema é que eu atrasei em uma semana e Deus agregou mais coisas. E eu tenho que admitir, é muito difícil trabalhar para mim. É muito difícil trabalhar para mim. Eu não sou um homem cruel, eu sou o chefe mais legal que você poderia ter. E todo o staff diz... É sério, eu nunca fico bravo, eu nunca gritei com ninguém, eu nunca mando as pessoas embora, eu até fico com pessoas que eu deveria demitir. E estamos felizes de ter o JP conosco hoje. Mas é difícil porque... quando eu digo é isso que nós vamos fazer, o nosso time se reúne e monta todos os preparativos e tudo mais. Às vezes o Espírito Santo me toca e eu preciso mudar tudo e fazer uma coisa diferente. Então é difícil para nossa equipe nesse sentido. Então eu hoje quero te mostrar uma coisa. Nós conversamos sobre... isso é uma coisa muito judaica, na qual os discípulos iam até o rabino, o que eles fizeram com Jesus... E eles disseram: nos ensine como orar. Eles disseram: João ensinou os discípulos dele a orar. Agora, o Senhor nos ensine como orar. Então, Jesus disse: ok, eu vou mostrar a vocês como orar. Mas por que eles falaram isso? Porque quando Jesus orava, os cegos eram curados. Quando Jesus orava, moedas de ouro saíam da boca de peixes. Eu acho que se eu fizesse isso e $1 milhão aparecesse na minha mão, cada um de vocês ia me pedir: pastor, ensine-me como orar. Mas eu vou dizer que, por causa das coisas que nós entendemos, o Lion está curado de câncer, Tiz está curado de câncer. Nós vimos tantas coisas maravilhosas acontecendo na vida das pessoas, então isso não é... uma das piores coisas que os cristãos já ouviram é que quando os judeus oram, eles só repetem as coisas. E é verdade, quando eles oram, eles têm um livro e eles repetem as orações. E então não é que eles estão repetindo alguma coisa, é que eles foram ensinados. É assim que vocês têm que orar. Não só repita as palavras, mas receba a revelação das palavras que você está falando. Então, não tem nada de errado em quando você se levanta de manhã e diz: bom dia, Pai, eu te adoro, eu te louvo, nos dê hoje o pão nosso de cada dia. Mas contanto que não seja só palavras, você tenha a revelação de que quando você está dizendo essas coisas é um guia. E enquanto você está dizendo essas coisas, Deus vai te guiar para mais revelações. Isso faz sentido? Então, a primeira coisa que Jesus diz é: ok, vou te mostrar como orar. E nós falamos sobre isso, e ele primeiramente diz Pai, mas ele diz: louve o nome do Pai.
E é muito importante que você entenda que você entra em tudo aquilo que Deus tem para você com louvor e ações de graças. Então você começa com isso e me perdoem por repetir todas essas coisas várias e várias vezes, mas deixe-me dizer uma coisa. Quando eu acordo pela manhã, antes de colocar os pés no chão, eu primeiro digo, Modéani, Deus, eu te louvo. Antes de começar meu dia físico, eu começo meu dia espiritual com louvor. E pelo que você louva? Eu louvo pelas coisas que ele vai fazer que eu nem cheguei a ver ainda. Eu louvo por responder às minhas orações, mas não só respondendo às minhas orações, mas respondendo em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Alguém precisa dizer amém. Então, quando eu levanto, é isso que eu faço. Quando eu me levanto, antes que eu saia do quarto, antes que meus pés toquem o chão, eu estou louvando a Deus. E também quando eu digo Modéani, eu estou adorando a Deus e eu estou me lembrando do que Deus é. Eu me lembro que ele é Jeová Jiré, o meu provedor. Ele é aquele que me cura, que me perdoa, meu salvador. Ele é a minha vitória. Ele é aquele que derrota meus inimigos. O que quer que eu enfrente, eu entro naquilo que ele já é com louvor e ações de graças. Então, quando eu acordo de manhã e começo a descer assim, e então eu falo em línguas e eu canto ao Senhor, Pai, eu te adoro e te dou glória por hoje. E eu estou louvando a Ele no meu entendimento, mas também estou louvando no Espírito. Eu entendo que Ele é aquele que cura. Eu entendo que Ele é o provedor. Eu entendo que Ele é aquele que me protege, que o amor dele me traz a vitória. Eu entendo isso, mas Deus é muito mais do que qualquer coisa que eu consiga compreender. Ele é muito maior, Ele é muito mais poderoso, Ele é muito mais amoroso, Ele é muito mais gracioso do que qualquer coisa. E é por isso que eu louvo em línguas também. E eu louvo no entendimento, mas eu louvo em espírito e tenho um conhecimento mental limitado sobre o quão maravilhoso é o nosso Deus. Mas quando eu louvo em espírito, meu espírito se conecta com o espírito dele e ele então é capaz de fazer infinitamente e abundantemente mais do que qualquer coisa que possamos pedir ou imaginar. Agora, vocês se lembram quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente? E Deus disse a Moisés que Eu quero que você vá e diga a Faraó, deixe meu povo ir e diga ao meu povo, eu sou aquele que irá libertá-los. Você se lembra do que Moisés perguntou a Deus? Alguém aqui se lembra do que Moisés perguntou a Deus? Quem é você? Quem é você? Eu vou até o povo e vou dizer, Deus está vindo. E eles vão dizer, quem é Deus? Agora, naqueles dias, e eu sei que é muito simples dizer desse jeito, mas naquela época, se o seu sobrenome era Machado, qual era o seu trabalho? Se o seu nome era Ferreira, você é um ferreiro. Foi assim que os nomes surgiram, então isso é o que Moisés está dizendo. Ele disse que eles vão querer saber. Quem é você? Você é um Deus bom, você é um Deus irado. Eles estiveram no Egito. Eles viram esses deuses irados. Qual é o seu nome? O que ele disse a ele? Eu sou o que eu sou. Diga a eles que eu sou o que sou. Agora, isso traduz de várias maneiras diferentes, mas uma das coisas é que, quando se traduz, diz assim, diga a eles que eu sou tudo o que eles precisam que eu seja. Quem vai me curar? Eu vou. Quem vai me abençoar? Eu vou. Quem vai colocar as mãos nos meus negócios? Eu vou. Diga a eles que eu serei o que quer que eles precisam que eu seja. Toda vez que vocês precisarem de mim, ele não é um grande eu fui. Ele não é o grande eu serei. Ele é o grande eu sou. Agora, isso não é um truque. Ele é o grande eu sou. E você entra no que ele... não no que ele era, não no que ele vai ser, mas você entra no que ele já é. E através do louvor e da ação de graças. Amém? Agora, posso levá-los um pouco mais fundo? A maioria aqui sabe disso, mas vou me aprofundar um pouco mais. Quando você... a Bíblia diz tudo o que tem
O quê? Tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. A maioria de vocês sabem disso, mas quando você olha para a Bíblia e você lê onde diz o Senhor, ou onde você lê e diz Deus, onde você lê e diz algo parecido, essas palavras, 99% das vezes foram alteradas do que diz originalmente, e esse nome de Deus não é o Senhor, ou Jeová, ou o que quer que seja, ou Yahweh. Ok? No judaísmo, eles nem falam o nome de Deus. Na verdade, em grande parte do judaísmo, eles nem escrevem o nome Deus. Eles escrevem D espaço S. Ou não falam o Senhor, ou eles falam Jeová Jiré, eles não falam, eles vão dizer, se eu estiver respondendo a um amigo em Israel e eu quisesse dizer louvado seja Deus, eu falo Baruch Hashem. Sabe o que Hashem significa? Baruch significa louvor. E Hashem significa o nome. Porque quando nós falamos o nome, a razão é porque ele é indescritível. Você não pode apenas dizer que ele é Jeová Jiré, não é o suficiente. Ou Jeová Shalom, não é o suficiente. Ele está muito além disso. Você está ouvindo isso? Ele está muito além disso. Ou eu preciso de alguém para tocar as minhas finanças. Ele está muito além disso. Ele faz isso, mas ele é muito maior do que isso. Mas outra coisa é que ninguém sabe como dizer Yahweh. Agora, em hebraico não existe vogais. Então colocamos as vogais em Yahweh para dar a nós que somos gentios uma maneira de pronunciá-lo. Mas em hebraico não existe vogais. Então, quando você olha para a palavra Yahweh, ninguém sabe realmente como dizê-la. Mas a antiga sabedoria judaica diz que não é um nome, é um som. Quando você olha para Deus e não é um nome, é um som. Agora, lembre-se de tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Agora, provavelmente, todo mundo pode entender isso, mas garotos, especialmente que praticam esportes, vocês já ficaram sem fôlego? Levante a mão. Já ficaram sem fôlego alguém? Você sente que vai morrer ali mesmo, não é? Bem, e você fica sem fôlego, ok? Agora, digamos que o mundo ou uma situação da vida te tirou o fôlego, ok? Pense no âmbito espiritual e no âmbito físico. Sabe que outro dia, nós estávamos assistindo futebol e um jogador perdeu a bola e foi derrubado por vários outros e o locutor disse, o peso dessa bola provavelmente o deixou sem fôlego. Então, quando você fica sem fôlego, você sente que está morrendo. Mas qual a primeira coisa que você tem que fazer? Respirar. O ar está do lado de fora. Tudo bem? Então, quando você fica sem fôlego na vida, a primeira coisa que você precisa fazer é respirar. Então, quando pensamos em Yahweh, quando ele disse qual o seu nome? Muitas traduções disseram que ele disse, nós traduzimos como eu serei o que você precisa que eu seja. Mas muitos estudiosos antigos disseram que ele disse, meu nome é Yahweh. Mas como você pronuncia? Bem, a antiga sabedoria judaica diz, a maneira como você diz Yahweh, porque não é um nome, é um som, então você abre a boca desse jeito. E não pode mexer a língua. E primeiro inspira e depois expira. Tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, quando você levanta de manhã e o mundo tenta te deixar sem fôlego, a primeira coisa que você faz é inspirar e dizer, e depois expirar e dizer, porque o nome do nosso Deus está acima de qualquer coisa que você possa enfrentar. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Não comece o seu dia com as notícias. Não comece o seu dia sendo negativo. Não comece o seu dia... Você começa o seu dia com louvor, porque eu estou louvando.
pelo que ele vai fazer, mas você ainda tem fôlego, e isso é motivo para louvar. Então, o que você precisa entender é que toda vez que você fala, toda vez que respira, você está louvando o nome de Deus. Que haja um freio em nossas bocas para não dizermos nada negativo e dar glória ao diabo. Mas quando louvamos a Deus, estamos dizendo que nosso Deus é um Deus maior do que qualquer coisa que eu possa enfrentar. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Alguém precisa gritar um amém. Então a primeira coisa que fazemos é louvar. Então ele fala, louve o seu pai. Agora, nós já falamos sobre isso e foi aqui que eu tive problemas, porque, eu estudo tudo. Eu vou para o hebraico, eu volto para o hebraico antigo e tem coisas que eu olho para aquilo e digo, muito simples, mas nós não temos tempo para falar sobre isso. Mas olhando para isso, eu disse que precisamos de um tempo para compartilhar sobre isso. Agora, na antiga sabedoria judaica, fala sobre uma coisa chamada avos. Você se lembra? Um avos, que isso significa o avos ou um eivos. Essa palavra em hebraico é o pai. Nada disso funciona. E você vai ver no judaísmo, na Bíblia, existem 4 níveis de compreensão. Existem 4 níveis de compreensão. Existe o leite da palavra e a maior parte da igreja vive no leite. Nós vivemos no kumbaya. Mas se você descer ao nível mais profundo que Deus diz, nesses dias, isso vai abrir um mundo inteiro de sinais, maravilhas e milagres. Tudo bem? Então, o avos de algo é como se você tivesse os 10 mandamentos. Nenhum desses mandamentos funcionam, a menos que você tenha o primeiro. Esse é o pai. O primeiro mandamento é Deus é Deus. Nada mais funciona. Coloque a armadura de Deus. Nada disso funciona se você não tiver o primeiro mandamento. O primeiro é verdade. Coloquem o cinto da verdade. Nada mais funciona a não ser que você saiba que a palavra de Deus é verdadeira. Minhas circunstâncias não são verdadeiras. Minhas situações são... A palavra de Deus é verdadeira. Ela não está morta, ela está só dormindo. Esta é a verdade. Certo? Então, isso é o que dá a luz. Isso é o que dá a luz. Todo o resto. Mas eles estão todos conectados. Quando Jesus disse, é assim que você tem que orar. E nas próximas semanas você vai começar a ver que isso está conectado com a autoridade, isso está conectado com a abundância divina, isso está conectado com a prosperidade, está tudo conectado. Você não pode chegar aqui até que você tenha isso. Então a primeira coisa que ele diz é você entra em tudo louvando a Deus sendo o Pai. Certo? Deus é seu Pai. Quando você entende que Deus é Deus, Ele é o seu Pai. Nós o louvamos porque Ele é Jeová Jiré, Ele é Jeová Sidkenu. Nós o louvamos por isso. Mas há um nível mais profundo para onde estamos indo. Ele diz, quando você orar, diga Pai Nosso que está no céu. Agora preste atenção nisso. Existe um entendimento no judaísmo de que precisamos entender também. Vocês se lembram de quando Jesus estava orando no jardim e eles estavam prestes a prendê-lo? Vocês se lembram disso? E ele estava orando e disse algo que sabemos, mas não prestamos atenção. Ele diz, Abba, Pai. Abba, Pai. Eu sei que ele poderia fazer tudo. Se tiver outro jeito, afasta de mim este cálice. Mas que não seja a minha, mas a sua vontade. Deixa eu repetir isso porque eu quero te dar uma revelação. Ele estava orando. E sendo Jesus, ele já sabia que ia acontecer com ele. Sendo humano, ele ia sentir tudo aquilo que eles iam fazer com ele. Então ele diz, Abba, Pai, eu sei que o Senhor pode fazer tudo. Se for possível, afasta de mim este cálice.
Mas, mesmo se eu tiver de beber dele, que não seja a minha, mas a tua vontade. Se você olhar para as Escrituras onde Paulo nos diz, quando você orar, diga Abba, Pai, porque através de Jesus você tem o espírito de adoção. No judaísmo, quando você vê algo sendo repetido 2 vezes, o que significa? Você se lembra o que significa? Sempre lembrem de volta no jardim em Gênesis, onde diz que Deus removeu Adão e o colocou para fora do jardim. Por que Deus repete a mesma ideia? No conhecimento antigo, sempre que você via algo sendo repetido, Deus não está sendo redundante, Ele está nos dando um sinal. Eu estou prestes a te contar um segredo. Mas qual era o segredo? Diz, ele removeu-o, colocou para fora, mas então colocou um anjo com uma espada de fogo para mostrar o caminho de volta para o jardim. Para mostrar o caminho, não para nos manter do lado de fora, como ensina o cristianismo, mas para nos mostrar um caminho de volta para o jardim. Tudo bem? Então, quando Jesus disse Abba, Pai, por que ele disse Abba e Pai? Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, você pode fazer tudo, mas não a minha, mas a tua vontade. A palavra Abba é uma palavra aramaica ocidental, que significa papai, paizinho. Então, primeiramente, Jesus chama Deus de papai, paizinho. Sabe, quando a Katie entra, ela sempre fala, oi papai, mas se você entrar na minha sala, você vai dizer Pastor Larry, ou você pode dizer Vossa Santidade, ou algo do tipo. Mas os meus filhos me chamam de papai. Tudo bem? Mas Jesus diz papai e depois ele diz pai. Tem um conhecimento profundo no meio disso sobre isso. Deus é nosso pai. Deus é nosso paizinho. Mas ele também é Deus. E ainda que por meio de Jesus nós tenhamos o direito de nos achegar a ele e dizer papai, precisamos entender as Escrituras. Saiba com quem você está falando. E tenha o respeito por ele ser o seu papai. Mas ele é um Deus todo-poderoso. Agora, o segredo tem 2 segredos aqui. O primeiro segredo é, nós recebemos o espírito de adoção. Aqui tem uma coisa maravilhosa. No judaísmo, se você é um filho por nascimento, você pode ser deserdado. Mas se você é um filho por adoção, você não pode ser deserdado. É por isso que ele diz, eu nunca os deixarei, nem os abandonarei. Então, quando nós vamos orar, nós começamos com louvor, nós agradecemos, mas quando nós dizemos Abba, Pai, estamos dizendo, ele é meu papai, ele é meu paizinho. Sabe, eu contei a história de quando nós estávamos em Israel e a Aviva veio dizendo, Saba, eu queria tanto comprar isso aqui, mas é muito caro. E nós estávamos em um tour e eu disse, eu compro para você. E todo mundo disse, eu amei como eles não vão para a mamãe ou para o papai, eles vão para o vovô. Vieram para o Saba e é assim que Deus é assim que Ele é com a gente. É o bom prazer dele nos abençoar. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.